Por que minha dor na coluna é pior de manhã ao acordar? Cristiane Laje aqui, conversando um pouquinho mais sobre coluna vertebral. E essa foi a dúvida que veio até mim. Cris, por que eu tenho minha dor na coluna? É sempre pior de manhã, eu tenho uma rigidez a hora que eu acordo que me incomoda muito. E hoje, para responder essa pergunta, é um motivo fisiológico, sabe, gente? Quando a gente deita, quando a gente vai dormir, toda a estrutura do nosso corpo está ali para se relaxar, para descansar. E aí, eu até peguei aqui a coluna, o modelo de coluna para vocês entenderem. E o que acontece? Então, quando a gente deita, tá tudo ali mais relaxado, tá? E por que é uma coisa fisiológica? Aqui, ó, aqui só para vocês entenderem, é o osso, né? O corpo vertebral da coluna, o outro corpo vertebral. E entre as estruturas ósseas fica o disco intervertebral, tá? Então, essa aqui, que são os discos intervertebral, são as principais fontes de dor que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente adultos jovens. E aí, quando a gente deita, esse disco, ele é rico em água, em outras substâncias também, mas principalmente água. Então, quando a gente deita, nossa coluna entra aqui em repouso, esse disco ele vai se hidratando ao longo da noite, tá? E aí, quando a pessoa tem um probleminha de protrusão discal ou uma hérnia de disco, esse disco, então, ele mais hidratado, ele fica mais inchado, ele ocupa mais espaço. E aí, ele aqui atrás, ó, quando a gente tem uma protrusão discal ou uma hérnia, então ele mais inchado, imagina uma bexiga cheia, né? Quando a gente vai acordar também, a bexiga tá cheia. A primeira coisa que normalmente a gente faz é ir ao banheiro. O disco é a mesma coisa, ele também se enche de água. E se a gente tem uma protrusão discal ou uma hérnia de disco, ele vai pressionar mais essa região posterior aqui, ele vai ficar mais cheio e vai apertar um pouquinho as estruturas de ligamentos que passam aqui atrás, os nervos que passam aqui atrás. Então, de manhã, quando a gente acorda mesmo, nesses primeiros movimentos, a rigidez é maior e a dor é maior por causa disso. Porque o disco está mais inchado e ele ocupa mais espaço e faz mais pressão nessas estruturas posteriores. Sejam ligamentos, nervos, cápsulas, tudo que está aqui atrás na coluna. E aí, o que eu te falo? O que você tem que fazer diante dessa situação? A primeira coisa, como é uma coisa fisiológica, não tem como a gente mudar e é natural, que é um processo natural que acontece com o corpo humano, isso aí não tem o que a gente fazer, né, nessa situação fisiológica. Mas no nosso dia a dia tem o que a gente fazer, sabe o que é? Primeiro, se a gente cuidar da coluna ao longo do dia, a gente vai estar nutrindo esse disco também, a gente vai estar movimentando a coluna. Lembrando daquela frase que eu gosto, uma coluna saudável é uma coluna em movimento. Se a gente fica muito tempo sentado, travado ali, aquele disco vai ficar rígido, você vai perdendo hidratação dele natural. E aí, ao longo da noite ele hidrata, no outro dia ele não está preparado para esse movimento e você sente mais dor. Então, primeiro cuidado, movimente a sua coluna, faça os exercícios para mobilidade, para deixar a sua coluna mais saudável. Se você não teve acesso ainda a esses exercícios, eu entreguei eles há um tempinho atrás. Vá até o site cristianelaje.com.br e busque esse vídeo lá, onde eu explico todo o exercício. Basta você fazer seu cadastro, digita seu e-mail, que esse vídeo com a orientação dos exercícios chega no seu e-mail. Tá? Então esse é o primeiro cuidado, fazer exercícios de mobilidade da coluna. O segundo cuidado para a gente diminuir essa rigidez e esse incômodo pela manhã, levantar-se, movimente-se, não fique muito tempo sentado. Movimente a sua coluna e observe como que ela vai estar menor essa rigidez ao longo da manhã. Tá? E aí, outro cuidado principal também, de manhã com essa coluna mais rígida, evite movimentos de dobrar a coluna para frente. Tem gente que faz alongamentos de ir para baixo assim, ó, com a perna esticada, vai e volta, vai e volta. Isso você vai estar estressando mais o seu disco. Logo de manhã que ele está durinho ali, está inchado. Então não é esse tipo de movimento que a gente tem que fazer logo de manhã. Faça os seus movimentos normais, tomar o café da manhã, escovar os dentes. Essas mobilidades naturais que faz parte do dia a dia já ajudam a quebrar essa rigidez. E se você cuida ao longo do dia, você melhora ainda mais, tá? E aí eu contraindico
a princípio, esse movimento de ficar indo para frente com os joelhos esticados. Isso você pode estar aumentando a pressão lá dentro do disco e aumentando essa dor sua pela manhã. Tá bom? Dúvida respondida? Venha comigo para uma coluna saudável e sem dor. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo.